A palavra de Deus hoje para o nosso coração é sempre a mesma. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, mas se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Vamos orar? Porque em 2 Crônicas 7:14, Deus nos manda orar, clamar a Ele. Então nós precisamos, eu acordei às 5 da manhã, orei, a Valentina veio aqui para a sala, a Nina ligou, nós oramos novamente com ela e é por Ele. Ele que é o dono dos nossos dias. E a palavra dele para nós é essa hoje. Foi essa na oração, foi o que foi pregado na intercessão essa manhã. Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Eu quem? O nosso Deus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele diz no 15, agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. E eu quero ler outra passagem que está aqui. Beijo. Vai com Deus. Eu quero ler outra passagem que está aqui em Isaías 54:17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isso aqui é para os filhos de Deus. Eu, você que está aí do outro lado, Maria Cristina entrou, a Lu, a Gabriel, o Gabriel, né? Deus, ele tem poder para curar e transformar qualquer realidade. A minha realidade neste momento, de tudo que eu estou vivendo, a sua realidade do que você está vivendo. Beijo, mãe. Beijo, amor. Mas Satanás, ele quer nos devorar. Ele está ao nosso derredor. Mas o guarda de Israel, ele não dorme. Ele também está ali. E Satanás só vai tocar na sua vida com a permissão dele. Se ele não permitir, Satanás não pode tocar em sua vida. Então eu quero que você se levante nessa manhã e entenda. Marisete, tá tudo bem? Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Deus vai ouvir o meu clamor. Deus vai ouvir a minha oração. A oração das minhas irmãs. Porque tem mulheres de Deus e homens de Deus orando pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Tem homens e mulheres de Deus clamando ao Senhor restauração, cura, libertação. E muitas vezes, amados, Deus mexe em feridas não com a intenção de nos causar dor, mas com a intenção de curar. E muitas vezes sabemos que um machucado não tratado pode comprometer todo o corpo. Esse foi o nosso devocional também hoje, lá no Café com Deus Pai. E ele diz assim que por muito tempo ele ficou sem falar, né, do que ele viveu, das dores que ele sofreu. Mas dessa forma, por mais dolorosa que fosse, uma intervenção era necessária para salvar todo o povo, né? E neste momento, nós precisamos orar e clamar a Deus para salvar todo o povo. Não só a Marisete, mas a nação brasileira. Então, aqui também ele fala: durante um período da minha vida, eu evitava mencionar certos traumas. Ei, não esconda
o que você está passando. Não é que você tem que contar para todo mundo, mas fale no secreto para o Senhor. Confesse os seus pecados, clame a Ele ouvirá do céu e Ele vai enviar o socorro. Ele vai colocar pessoas para te ajudar, Ele vai colocar irmãs para orar por você, como eu tenho Maria Cristina, como eu tenho Nina, pastora Débora, pastora Marta, pastor Dinoildo. Eu tenho pessoas orando pela minha vida. Amados, muitas vezes nós precisamos falar a respeito do que você passou, do que você está passando com alguém. Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo. E o silêncio, ele mata. O silêncio, ele mata. Nós precisamos falar sobre as dores que você está sentindo. Nós estamos no mês de conscientização e, vamos dizer assim, o combate ao suicídio. Levar apoio, acolhimento às pessoas que estão sofrendo, sem crítica, para que elas tenham coragem de falar o que está passando, para que elas não morram sozinhas. O suicídio, ele tem levado jovens, crianças, idosos, muitas vidas, porque as pessoas têm medo do preconceito, o medo de falar pelo que está passando e ser criticada. E bom dia, Nilce. É bom te ver por aqui também. Então, hoje, nesse mês de setembro, nós estamos na campanha do Setembro Amarelo para falar sobre a prevenção ao suicídio, a depressão, a ansiedade, a saúde mental. E eu quero falar para você como o pastor Júnior Rochirola falou. Muitas vezes nós temos traumas de infância ali guardado dentro de nós, mas nós temos que falar. Ele falou da vida dele, ele contou a história que ele viveu com o pai, que ele nunca teve uma festa de aniversário, que ele nunca recebeu um abraço do seu pai. Muitas vezes isso vai matando a pessoa por dentro. Quando, porém, ele aprendeu que ele não deveria esconder o que ele passou, pois esse processo é que Deus usa para trazer cura. Se você contar para alguém, se você pedir ajuda, Deus vai curar, Deus vai mudar esse processo e Ele vai trazer o processo de cura para a sua vida. Então, eu quero que você, nesse mês de setembro, peça ajuda. Eu pedi ajuda. Eu falei, eu conversei. Falei, gente, eu não estou bem. Eu estou passando por muitos desafios. Então, que o Senhor venha te dar a coragem necessária de você pedir ajuda. Porque os covardes não pedem ajuda. Muitas vezes, por um medo de ser criticado, ele não pede ajuda. E aprendi que feridas profundas não somem completamente, mas param de doer e cicatrizam, ele fala. Quando Deus cura uma ferida, Ele gera autoridade para você falar com propriedade do assunto. Afinal, pessoas curadas curam. Foi assim comigo e será assim com você. Tenha coragem de pedir socorro. Tenha coragem de pedir ajuda. Tenha coragem de pedir que pessoas orem por você, que pessoas te apoiem na caminhada. Não esteja sozinho no meio da dor, porque muitas vezes vozes vai querer te silenciar e o suicídio está acontecendo. Deus tem poder para curar e transformar qualquer realidade, ele diz. E eu quero falar para você. Então, independente da área que você esteja precisando de cura, empenhe-se em deixar Deus agir, pois Ele é o único capaz de ressignificar as suas dores e traumas. Só através dele. Não fuja do processo, pois é através dele que você será curado e virará um testemunho grandioso, testemunhará de tudo aquilo que Deus fez na sua vida e você vai poder ajudar pessoas com seu testemunho de vida. Então a palavra de Deus, ela vem de encontro a isso, que toda arma preparada contra ti não prosperará,
Por quê? Porque quem te deu autoridade para falar isso é o Senhor. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então ele está te dando autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Ele está te dando autoridade de não aceitar que ele toque em sua vida. Essa é a herança dos servos do Senhor. Você é serva, você é filha. Você é filha do Deus vivo. E a sua justiça que vem de mim, ele diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados, nós precisamos clamar ao Senhor, buscar a Ele, como Nina também leu hoje de manhã, no 43, e eu quero ler o 41:13, que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ei, quem vai nos ajudar é o Senhor. Ele vai direcionar as pessoas certas para você conversar, para você pedir ajuda, para você pedir socorro. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, essa semana você me veio à minha cabeça. Tá tudo bem com você? E eu falei para ela, que bom, porque Deus, Ele mostra para as pessoas que te conhecem, que sabe quem é você em Cristo Jesus, Ele dá a sensibilidade das pessoas saberem, né? De se levantar em oração a seu favor. Então, que nessa manhã Deus levante intercessores para te ajudar. Que Deus levante intercessores para te auxiliar nesse processo que Deus está fazendo você viver. Porque Ele quer te curar de traumas, de dores, de feridas que está aí e não está cicatrizada. Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. E como Ele diz aqui no 41:10, não temas, porque eu sou contigo. É o Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ei, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contendam contra ti, contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, e como coisas que não é nada, os que guerreiam contigo. Aí o 13 ele diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te ajudo. E te digo, não temas, eu te ajudo. Quem vai nos ajudar, amados? O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do alto. Porém, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para nos auxiliar, pessoas para nos ajudar, pessoas para nos fortalecer, pessoas para nos dar as mãos e caminhar conosco, pessoas que vai vir para nos ajudar, sim, pessoas que vai se levantar para caminhar conosco, pessoas que vai falar, olha, eu conheço a Marisete, eu sei quem é ela é uma amiga boa, algum dia quando eu precisei, ela estava comigo na caminhada, então eu vou estar com ela, eu vou orar pela vida dela. E eu, amados, tenho bastante pessoas para que eu possa ajudar, bastante pessoas para que eu possa falar muito obrigado, porque eu sei que você tem orado pela minha vida. Muito obrigado, porque nesse momento que eu estou passando de desafios, muitos desafios, que para mim são grandes, mas para o meu Deus é nada. Então eu estou clamando por um milagre, para que Deus nos socorra, para que Deus envie, para que Deus abra portas, para que Deus nos levante para avançar em direção a tudo que Ele tem para nós. E eu quero nessa manhã orar não só por mim, orar por você também, que está aí do outro lado, que você está passando por dificuldade. Não só no mês de setembro, não é só sobre saúde mental. Pode ser sobre saúde financeira, pode ser sobre
Problemas no casamento, com filhos na droga, doença, enfermidade. Ei, Deus, Ele te fala hoje, porque eu sou o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo. Então, que nessa manhã nós possamos ir de encontro ao coração do Senhor. E nós chegamos aqui agora, nessa manhã, para orar e clamar e falar para o Senhor, Deus, eu preciso do Senhor, Pai. Toma-me mesmo pela mão direita, me levanta, me sustenta, porque eu tenho vivido dias difíceis, mas eu sei que o Senhor é meu Deus. E o Senhor me deu autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Então, nessa hora, eu quero que você se levante para orar. Se coloque, Marisete, se levante, posso me ajoelhar e falar, Senhor, eu estou aqui na tua presença para te agradecer pela minha casa, pela minha família, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pelos meus familiares. O Senhor tem guardado a minha família lá na Bahia, o Senhor tem guardado a minha família aqui. Não tem deixado o pão faltar na minha mesa, mesmo no meio de muitos desafios, Pai. Eu quero nessa manhã te louvar e te agradecer. Mas eu quero aqui, na autoridade que foi dada por ti para mim, que caia por terra todo o mal, que caia por terra toda a seta, todo o inimigo que se levantou contra nós, ele vai cair. Toda inveja, toda maldição mandada, todo o mal vai cair por terra em nome de Jesus. Toda murmuração, tudo que não provém do Senhor das nossas vidas, acampe os seus anjos de guerra ao nosso redor, ao redor da minha casa, ao redor da casa das minhas irmãs, ao redor da casa dos meus irmãos, ao redor da casa dos meus familiares. Acampa os seus anjos de espada de fogo desembanhada para queimar todo o mal. E que nessa manhã, o meu Deus e o seu Deus vai mandar, vai dar ordem aos seus anjos ao seu respeito. Mas vai ser situação, amados, que ele irá pessoalmente. E eu clamo ao Senhor que ele venha pessoalmente nos socorrer nessa manhã. Que ele venha pessoalmente ao nosso socorro nessa manhã. Porque eu e você estamos precisando do socorro poderoso da mão de Deus. E ele já garantiu na sua palavra que ele virá e ele nos dará o socorro. Então, que possamos tomar posse da palavra de Deus nessa manhã e crer. Deus, em nome de Jesus eu oro, em nome do teu filho amado Jesus eu oro, com toda a autoridade dada por ele, que caia por terra toda enfermidade, que caia por terra todo espírito de depressão, que caia por terra todo espírito de ansiedade, todo espírito de falência, de derrota, que caia por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, que nós possamos nos colocar em oração, mas que Deus não nos deixe esmurecer, porque eu estava acamada, vamos dizer assim. Eu estava com dias que eu não conseguia me levantar da cama, com angústia, ansiedade, medo de tudo que está acontecendo. E muitas vezes eu me senti sozinha, sem ninguém para me socorrer. Sem ninguém para me socorrer. Então, olhe do seu lado, veja se um amigo, irmão, está precisando não só da sua oração, está precisando de uma mão estendida neste momento, está precisando que você divida o pão com ele, porque muitas vezes tem pessoas aí do seu lado que não tem um pão para tomar café da manhã e você está esbanjando. Olhe para o lado, ajude o seu irmão. A palavra de Deus diz que aquele que divide o pão, esse é meu filho. Esse é meu filho, porque ele mandou que nós possamos amar o outro como a nós mesmos. Então, que possamos amar o nosso próximo e que possamos estar próximo das pessoas. Ei, tem uma amiga aí que sumiu, que você não vê faz dias. Liga para ela, liga para ele. Pergunta o que está acontecendo. Você está precisando de ajuda? Eu estava, não, eu estou. Eu estou precisando da sua oração. Eu estou precisando, a minha família está precisando da sua oração. E eu quero que, do mesmo jeito que Deus está nos levantando para orar,
segunda, quarta e sábado, você também se levante para orar, para compartilhar, para ajudar alguém, para levar a palavra de Deus, mas que você também se levante e vá. Você entendeu? Porque muitas vezes essa pessoa, ela tá esperando a pessoa pedir, e essa pessoa não tem coragem de pedir, ou então não está em condição nem de falar, de pedir ajuda, Então, vá até ela sumiu, ela desapareceu, você não tem ouvido falar dela, talvez ela está com depressão, talvez ela está com síndrome de burnout, talvez ela está com problemas gravíssimos de finanças e está com vergonha de compartilhar, de falar, de pedir ajuda, ou outro qualquer. Então, vá até ela, ligue, lembre, olha, Deus me trouxe à memória você, faz dias que Deus tem me trazido você à memória, e eu vou orar por você. E você está precisando de uma visita? Você quer que eu vou até você? Eu vou até você. E além de todas essas palavras que eu deixei para você, eu quero que você leia o livro de Oséias 6, 1, 2, que a palavra de Deus: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivemos em sua presença. Na presença de Deus, nós teremos vida. Olha quem está aqui, Roger. Roger está lá em Portugal e ele entrou aqui na nossa live. Então, que ele consiga compartilhar essa live aí com seus amigos que ele tem em Portugal hoje. Que ele mande para os seus amigos, porque vai ficar salva. E sabendo que toda segunda, quarta-feira e sábado nós estaremos aqui, mesmo sangrando, mesmo doendo, mesmo com muitos desafios, levando essa palavra que Deus falou ao nosso coração. Porque muitas vezes, para restaurar a nossa vida, Deus precisa mexer em nossas feridas. E nessa passagem que vemos aí o profeta Oséias falando, dando alerta ao povo de Israel sobre um problema que eles tinham. Qual que era, Marisete? Era um pecado que precisava ser tratado. Eles haviam se desviado do caminho apontado pelo Senhor. E Deus queria sarar aquele povo. Deus quer sarar a nossa terra. Deus quer sarar a minha vida. Deus quer sarar a sua vida. Então, que nessa manhã, eu e você possamos transmitir essa live para quantas pessoas você conseguir. E que Deus possa ir de encontro ao seu coração e ao coração da sua família. E Ele traga refrigério nessa manhã. Ele traga paz, Ele traga cura, Ele traga resposta, Ele traga portas abertas, que é o que nós estamos precisando nesse momento. E Ele restaure não só a sua vida emocional, Ele restaure a sua vida espiritual e a sua vida física também, sabe? Porque Deus, quando Ele cura por completo, alma, corpo e espírito. E nós precisamos de cura em todas essas áreas. Área emocional, a alma, corpo e espírito. E também nós precisamos uma restauração por completo na nossa nação e no mundo. Uma restauração que todos nós possamos nos voltar para o Senhor e pedir socorro a Ele. Isso aqui é um pedido de socorro, mas é uma palavra também para que você se levante para orar. Eu tenho orado, tem pessoas orando por mim, pela minha casa, pela minha família, mas tem muitas pessoas também precisando da minha oração. Que Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus, que tenhamos uma quarta-feira extraordinária na presença de Deus. E lembre-se bem, Ele que te levantou hoje, Ele está te dando uma nova oportunidade para mim. E por mais que eu esteja andando ansiosa, Ele fala: ei, não andeis ansiosa por coisa alguma, porque eu cuidarei de você. Ele vai cuidar. E tudo isso vai passar. O deserto é um tempo de passagem.
E nós vamos avançar, atravessar o mar. Deus vai abrir o mar e nós vamos atravessar e entraremos de volta na terra prometida, porque a promessa é do Senhor e ela irá cumprir. Ela irá cumprir. E a terra prometida virá para as nossas vidas e nós iremos até ela, para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. Como Ele tem cuidado de mim, Ele vai cuidar de você. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.